Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, como receber as provisões de Deus? Vou tratar esse tema. Então, nesta noite, eu quero compartilhar esta palavra que, durante a semana, Deus falou ao meu coração. E eu creio que todos os dias Deus tem feito coisas boas em nossas vidas e para as nossas vidas. Quem diz amém, aleluia? Deus tem nos dado coisas boas, sim, e tem falado coisas boas e tem nos feito muito bem. Mas o inimigo, Satanás, ele sempre vem em sentido contrário, com insinuações nas nossas mentes. Ele vem para nos fazer desconsiderar, até mesmo ignorar todas essas boas coisas que nos são dadas graciosamente pelo nosso Pai, e nos fazer focar numa coisa ou noutra que ainda não recebemos. Nós temos essa tendência de focar naquilo que não temos, naquilo que não recebemos, e esquecemos de tantas coisas boas que Deus tem nos dado, tanta coisa boa que Ele tem feito para nós, e não damos a Ele graças, não tiramos tempo para louvá-lo, por tantas coisas positivas que têm acontecido em nossas vidas. Se você não percebe logo as artimanhas do diabo, você vai estar concluindo precipitadamente, equivocadamente, que Deus não se preocupa nem se ocupa com a sua vida. Deus não se preocupa nada comigo, Deus não se ocupa a cuidar de mim, não. Refletindo essa semana, Deus me passou alguns ensinamentos preciosos sobre como viver na perspectiva da fé, que nos leva a experimentar das ricas provisões que Ele quer nos dar. Porque Deus deseja, sim, que as bênçãos que já liberou lá na cruz, a palavra diz que Ele liberou todas as bênçãos para nós, que elas se manifestem, que elas venham para nos prover, venham para nos fortalecer, renovar, curar, enfim. Ele quer que tomemos posse das suas bênçãos, porque Ele já nos deu as suas bênçãos e elas são nossas por direito de redenção. Quem diz amém, aleluia? Então, o primeiro ensinamento para você, para mim, para nós, é alcançarmos as provisões, para receber as provisões divinas. Precisamos entender que os recursos de Deus não caem de uma vez do céu. Os recursos divinos não caem de uma vez só do céu. Há um texto que vamos ler daqui a pouco e vai confirmar, mas eu quero que você entenda o seguinte: às vezes você olha para os recursos que você tem, que a sua família possui, e você avalia da seguinte maneira: como, afinal, Deus vai suprir as nossas necessidades com tão poucos recursos? Como Deus vai nos suprir? Mas ouça bem, Deus não disse que vai te suprir segundo os recursos que você consegue ajuntar, que você consegue obter com seus esforços, nem mesmo com os recursos que há neste mundo, que estão disponíveis neste mundo, que você enxerga disponíveis neste mundo. Porque às vezes você pensa que Deus sempre age dentro da lógica humana, sempre de acordo com as coisas que estão disponibilizadas, tanto no seu alcance imediato, quanto no seu alcance mais distante. E você fica, então, sempre na expectativa que Ele vai mexer nessas coisas, ou vai fazer que essas coisas fluam para você ser suprido. Mas não é assim que está escrito na palavra. Em Filipenses 4,19, a palavra de Deus fala: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Veja bem como é que Ele supre as nossas vidas. Ele não olha para nada dessa terra, Ele não olha para as coisas que estão aqui na terra, Ele olha lá onde Ele está em glória e percebe ali que há muita riqueza em glória, e a palavra diz que é segundo essa riqueza dele em glória que Ele vai suprir em Cristo Jesus
cada uma das nossas necessidades. Então, é segundo a sua riqueza. Você imagina essa riqueza? Você tem noção do tamanho da riqueza de Deus? Da glória da riqueza, da riqueza em glória que Ele tem para você? Talvez você esteja a pensar, eu estou muito endividado, eu estou atolado em dívidas, eu estou vivendo um momento terrível, eu não vejo saída, apóstolo, eu não vejo solução para mim. Levante as mãos abertas agora em fé, e eu vou profetizar sobre a sua vida o começo de um tempo maravilhoso. Eu profetizo para a sua vida o começo de um novo ano espiritual, o ano do jubileu, ano da abastança, ano do fim das dívidas, da escassez e de toda miserabilidade, toda opressão de dívidas. Eu declaro nesse momento, o jubileu de Deus está estabelecido na sua vida, porque é uma herança do Pai para você em Cristo Jesus. É o fim de todo aperto financeiro, um tempo de restauração, de restituição, de tudo que foi perdido, tudo que foi tomado. Se você se apossa disso, diga mais uma vez, amém. E vamos ver em Levítico capítulo 25, versículo 10 e 20. Deus falou para Moisés que falasse ao povo de Israel: santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Então, a cada 50 anos, Israel vivia o ano do jubileu, que era um tempo de restituição. Era um tempo onde quem havia vendido uma terra, vendido uma posse por aperto financeiro, não porque estava negociando para obter mais lucro, não, mas estava entregando alguma coisa, vendendo às vezes a preço de bananas para poder quitar alguma dívida, para sair de um aperto. Então, quando chegava o 50º ano, era o ano do jubileu, então quem comprou aquela terra nessa situação, quem comprou a posse daquela pessoa nessa situação, teria que devolver para a pessoa no 50º ano. Então, olha como Deus age. E se era assim lá na velha aliança, não pense que Deus mudou, não. Deus quer que tudo aquilo que você vendeu num aperto, tudo aquilo que você teve que abrir mão em certo momento, ou tudo aquilo que foi roubado da sua família, da sua casa, tudo que foi tomado, Ele disse que quer que tudo volte para as suas mãos. Tudo volte para as suas mãos. E no versículo 20 fala: se disserdes que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe. Então, não é o esforço do homem, não é pelo esforço que você vai obter restituição. Escuta bem, os recursos de Deus lhe pertencem, mas eles não vão cair do céu todos de uma vez. Você precisa saber disso, precisa ter isso em mente. Os recursos de Deus não vão cair de uma vez. É por isso que o inimigo vem com suas insinuações e você fica, muitas vezes, desacreditando nas palavras que você ouviu na igreja ou em outro lugar, ou, naquilo que Deus tem falado diretamente a você, sobre as provisões dele, e então você fica duvidando, porque você imagina que tudo tem que vir de uma vez, que você precisa receber tudo de uma vez. Não, calma, porque Ele vai fazer você melhorar de vidas sempre, e você vai obter as provisões sempre, mas não espere tudo de uma vez. Deus requer de nós duas coisas para que manifeste as suas bênçãos. Primeiro, Ele requer uma dependência absoluta dEle. Deus não vai abrir mão da dependência. Ou seja, Ele não vai abrir mão que você se apresente sempre dependente, que você seja dependente. Ele quer você dependente dEle.
Essa dependência não é algo impositivo, evidentemente, né? Deus não vai forçar você a ser dependente dele. Ele quer que você, voluntariamente, em fé, né, esteja sempre dizendo: Pai, eu dependo de Ti, eu confio em Ti, né? E a segunda coisa é a fé, sempre persistente, consciente, firme, né? Ouça bem, o Evangelho da Graça, de fato, não se restringe à saúde, riquezas, né? Não se restringe à saúde perfeita, riquezas materiais, mas certamente que essas bênçãos estão incluídas em Efésios 1:3, quando a palavra diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, Deus incluiu, né, nessas bênçãos que Ele liberou, saúde perfeita e riquezas também materiais. Agora, precisamos ter um entendimento que nos leve, né, a viver de uma forma dependente, uma forma sempre confiante e nunca extrapolando, né, o que Deus fala conosco, o que Ele quer para a nossa vida no dia a dia. Veja bem, a pergunta que não vai calar, que não quer calar, é a seguinte: como proceder para efetivamente viver no jubileu? Como eu devo proceder, apóstolo, para viver nesse tempo jubileu? Porque eu creio que Deus está estabelecendo aqui, profeticamente, né, um tempo jubileu para esta igreja. Mas como viver esse tempo jubileu? Como efetivamente está procedendo para não perder nada, para estar sempre feliz com Deus? Veja bem, tudo nesses dias da nova aliança é pela graça e por meio da fé. Portanto, nada do que a Bíblia diz que você tem em Cristo vai se consolidar na sua vida se não for pela fé. Tudo nesse tempo da graça é pela graça por meio da fé. A salvação da perdição eterna nos foi dada pela graça por meio da fé. E todas as demais bênçãos nos são dadas pela graça por meio da fé. Cura para a alma, para o corpo, bênçãos financeiras, prosperidade material, relacionamentos felizes, harmoniosos, família saudável, unida, abundância de paz, alegria, tudo é pela graça por meio da fé. Tudo é pela graça por meio da fé. Sim, então entenda isso. Você vai receber tudo pela graça por meio da fé, sabendo que você tem que ser dependente de Deus. Nunca pense que as coisas vêm por esforço próprio. Muita gente fala assim: mas se eu não esforçar, não vou ter resultado. Existe a necessidade de você se esforçar em algumas coisas? Existe. Não vou dizer que não existe a necessidade de você se esforçar em alguns momentos, se esforçar, não no sentido de gerar a bênção, de gerar os resultados, mas no sentido de você se mostrar interessado, se mostrar realmente pronto, né, para cumprir as suas tarefas e andar, né, sempre ativo, mas nunca imaginando, nunca alimentando, né, o pensamento, o sentimento que você é responsável por tudo, que você é que vai conseguir, com a força do seu braço, alcançar os seus objetivos. Algumas pessoas alcançam grandes objetivos, né, com seus esforços, com a sua inteligência e tal. Mas veja bem, aquilo que vem de Deus, né, o que Deus tem para nós, Ele não quer que seja fruto de suor. Porque lá na velha aliança, né, depois que Adão pecou, né, aliás, antes da velha aliança, antes da lei, né, Adão pecou lá no Éden, e aí veio aquela maldição, né, sobre Adão. Deus disse para ele: você vai agora obter o seu pão em fatigas e derramando o seu suor. Né? Você vai ter que suar. Então isso veio a Adão como maldição. Porque antes do pecado, Adão não tinha que se esforçar. Ele tinha que trabalhar, mas tudo era alegria, tudo era algo assim bom, era como se fosse lazer até. Trabalhar era como se fosse um lazer, era algo divertido, não era algo pesado. Mas depois do pecado, aí o trabalho passou a ser pesado. Né? E hoje, quando você trabalha
mais de 5 horas por dia, né? Mais de 7 horas por dia, você já se sente exaurido, cansado demais em trabalhar dessa maneira, né? Então, isso é em decorrência da maldição. Agora, a Bíblia fala que Jesus, né, no outro jardim, né? Porque Adão caiu no jardim do Éden, mas Jesus, no outro jardim, no jardim do Getsemane, ele suou sangue, né? E não foi assim, por acaso, não foi sem motivo, não. Ele suou sangue porque era necessário para que o seu suor, né, em gotas de sangue, né, o seu suor em gotas de sangue pudesse tocar a terra e assim redimir a terra, tirando a maldição que estava na terra, de tal maneira que agora, cada um de nós, né, onde nós pisamos em fé, onde nós vamos trabalhar, ali a terra está abençoada. E declaro mais, e digo mais, né, não estamos mais debaixo da maldição de obter o pão com fatiga, com suor. Agora nós temos a bênção de obter o pão, né, trabalhando, mas sem, né, o suor da canseira, né, da exaustão, mas sempre debaixo da graça de Deus, sabendo que o fruto do trabalho, o salário, o sustento, tudo vem dele. Quem diz amém, aleluia? Então, segundo ensinamento para você receber as provisões divinas. Devemos lembrar que o Novo Testamento revela, né? O Novo Testamento revela que Jesus fez tudo por nós e por meio dele, o Pai nos abriu, né, o seu rico e bom tesouro, nos dando graciosamente todas as suas riquezas. Então, veja bem, devemos lembrar que o Novo Testamento revela que Jesus fez tudo por nós e por meio dele o Pai nos abriu o seu rico e bom tesouro, nos dando graciosamente todas as suas riquezas. Tudo Jesus fez na cruz para resgatar nossas vidas da perdição e nos favorecer com todas as bênçãos e favores do Pai. Agora, você não tem mais que ser açoitado, receber uma coroa de espinhos na cabeça, ser pregado numa cruz e ficar nela por 6 horas, dependurado até morrer. Você não precisa ficar na cruz com a sua boca se sentindo seca, com muita sede, sentindo dores lancinantes por todo o corpo, cãibras fortes por todo o corpo. Não, você não tem que passar pela cruz, você não vai ter que ir para a cruz, porque Jesus foi para a cruz no seu lugar. E ali ele passou 6 horas, e ali ele sofreu todas as dores, recebeu todas as suas transgressões, todo o castigo que você merecia, que nós merecíamos, ele recebeu. Ele sentiu a sede mais terrível e teve que tomar vinagre ali, sofreu dores lancinantes, cãibras horríveis e muitas dores. Tudo ele sofreu e chegou a morrer no nosso lugar. Sim, ele fez isso para nos salvar. Ele foi lá, passou por tudo isso para nos dar redenção, nos livrar de ser destruídos pela ira do Pai. Efésios 2, 8 e 9, Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não de obras. 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça, pelo favor imerecido. E assim, tudo que Deus tem para nós, vem por ele ser gracioso. Quem diz amém? Aleluia. Glória a Deus. Agora em Cristo você é alvo de todas as bênçãos. Olhe para a pessoa do seu lado e fala: sorria, meu irmão. Agora em Cristo você é alvo de todas as bênçãos e suprimentos do nosso Pai. Tudo ele já te deu, graciosamente. E agora ele requer a sua fé consolidada, firme, indesistível, inabalável, para que manifeste uma a uma as suas bênçãos. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quem sabe você esteja a questionar: mas apóstolo, por que Deus requer de nós
uma fé consistente e persistente? Primeiro, porque sempre ele sabe que nós vamos enfrentar a oposição do inimigo. Sempre vamos enfrentar a oposição do inimigo. O diabo sempre virá para nos desestimular. Sempre ele vem para tentar nos enfraquecer na fé e nos fazer ceder à incredulidade. O diabo sabe que se nós cedermos à incredulidade, Deus não move, Deus não pode se mover, né? Porque Deus realmente se move por nossa fé. Veja bem, segundo, por que Deus requer de você, de mim, de nós, uma fé consistente e persistente? Porque é da vontade dele que tenhamos o entendimento de que se ele nos fez tantas e tantas promessas maravilhosas, de bênçãos, avanços, progressos e milagres, é porque ele é poderoso para fazer que tudo isso aconteça. Ele é poderoso para fazer tudo que prometeu. A nossa fé tem que estar sempre conscientemente apoiada, estabelecida nessa verdade, que Deus é poderoso para fazer tudo que prometeu. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Terceiro, Deus quer a nossa fé sempre consistente, porque é necessário que creiamos de tal modo a não aceitar outra experiência que não seja de usufruir das provisões que Jesus conquistou para nós com a sua morte, com o derramamento do seu sangue e seu perfeito sacrifício. Então, Deus deseja que a nossa fé seja consistente para que mostremos a Ele que não vamos arredar o pé, que não vamos desistir, não vamos retroceder, não vamos aceitar outra experiência que não seja usufruir das provisões que Jesus comprou com seu sangue na cruz do Calvário. 2 Coríntios 8, 9 é um texto muito conhecido. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Muita gente me questiona, mas se Jesus morreu, se ele se fez pobre para nos tornar ricos, por que que a maioria de nós não é rica? Depende do ponto de vista, depende de como você está vendo. Porque eu posso dizer que todos os filhos de Deus, eles possuem bens que não são palpáveis, possuem riquezas que não são vistas, que são muito além, estão muito além, né, das riquezas da terra. Alguém pode dizer, mas então Jesus morreu, ele se fez pobre, passou tudo que passou, para que nos tornássemos ricos espiritualmente. É só isso? É só isso? Se fosse só isso, imagina, vida eterna, redenção, lugar à direita do Pai, reino milenar, vida abundante no Espírito. E isso já estaria, né, acima de tudo mesmo. Está acima de tudo mesmo, né? Isso está acima de tudo deste mundo. Essas coisas são valores, né? Essas bênçãos são valores que excedem, que estão acima, sobrepujam a todo bem terreno. Mas a verdade é que Jesus, ele nunca se mostrou satisfeito, né, em ver alguém miserável, em ver alguém passando necessidade. Não tem registro na Bíblia que Jesus exigiu dos seus discípulos que eles vivessem na mendicância, que eles vivessem na pobreza absoluta. Não tem isso na Bíblia, né? E, na verdade, nós estamos num processo de enriquecimento. O enriquecimento que estamos vivendo já está avançando, não parou. Desde o momento que você converteu, você está enriquecendo. Olhe para a pessoa do seu lado, olhe para o irmão, para a irmã e fala, desde que você converteu a Cristo, você está enriquecendo. E é propósito de Deus que essa palavra que nós lemos em 2 Coríntios 8, 9, que diz que Jesus se fez pobre por amor de nós, para nos tornar ricos.
se cumpra. E ela vai se cumprir. Nós vamos receber aqui neste mundo muitas riquezas, tanto do céu quanto da terra. Mas não se preocupe, porque ainda que você não seja contemplado com muita abundância, com coisas materiais, você vai ver lá na frente, no reino milenar, muita riqueza da terra, que você não usufruiu, mas que vai usufruir. Quem diz amém, aleluia? Sim, porque no reino milenar, quando Jesus vier reinar aqui, 1000 anos, as bênçãos serão da terra. Nós vamos receber coisas que não recebemos agora, vamos receber neste mundo. Ah, apóstolo, mas vai demorar um pouquinho. Quem sabe não. Até penso que não vai. Você está esperando quanto tempo ainda? Que vai demorar para chegar o reino milenar? Não vai demorar, porque a partir do momento que a igreja for arrebatada, o anticristo começa aqui o seu governo, passa 7 anos, Jesus volta e o reino milenar começa. Se Jesus volta essa noite, daqui 7 anos nós estamos aqui reinando com ele na terra. Quem diz amém, aleluia? Tudo pode acontecer depressa. Não pense que vai demorar. Agora, veja bem, nós precisamos entender que tem vários fatores que precisam ser levados em conta, né, nessa questão de enriquecimento. Um dos fatores é que quando você recebe abundância de bens materiais, recebe muitos bens materiais, muitas vezes você não tem como administrar isso e continuar sendo uma pessoa firme na fé e desfrutando da vida espiritual, e acaba você se perdendo em meio à atenção, ao apego que você tem que colocar em coisas que você precisa administrar, e acaba que você perde o crescimento espiritual, e Deus não quer isso para você, né? Esse é um dos fatores. Agora, veja bem, 2 Coríntios 9, 8. 2 Coríntios 9, 8. O irmão volta lá, se não estava anotado esse texto, talvez você pensou que não era esse texto aí. Porque eu falei 2 Coríntios 8, 9, depois tem 9, 8, né? Então está aqui. A palavra diz assim, 9, 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Olha só, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Agora, escuta bem. Deus pode fazer você abundar em toda graça, até mesmo material, em todos os aspectos, sim ou não? Sim ou não? Agora, veja o propósito aqui. O propósito. Deus pode fazer-vos abundar, sim, em toda graça. A fim de que? Esse a fim de que é o propósito. É o propósito. Então, Deus pode abundar-vos em toda graça, fazer-vos abundar em toda graça, para o propósito de que você tenha sempre tudo, em tudo, ampla suficiência. E superabundez em toda boa obra. Então presta atenção aqui. Não adianta nada Deus encher você de graça em todo sentido, te dar bens, te dar coisas boas, coisas grandes, maravilhosas, e você se perder nisso e não mostrar superabundância em boa obra, né? Não superabundar em toda boa obra. Deus, escuta bem, irmãos, escuta bem, vamos ser coerentes. O Evangelho da graça mostra que tudo vem pela graça por meio da fé. Mas uma vez que você recebe a graça, recebe os favores, recebe a prosperidade de Deus, você precisa trabalhar no sentido de fazer obras boas, de ter boas obras. Não é que você vai fazer obras para ganhar qualquer coisa. Você vai fazer obras como gratidão e em retribuição, e também mostrando que você está atento ao propósito de Deus e que você vai fazer a vontade de Deus. Quem diz amém, aleluia? Então, você tem que fazer boa obra, você tem que superabundar em boa obra. Não adianta nada Deus encher você de coisas e você não se
demonstrar, né, disposto, não tiver disposição de fazer boas obras, né, de superabundar em boas obras. Segundo ensinamento, precisamos ter revelação da vontade do Pai, precisamos ter revelação de que a vontade do Pai é suprir seus filhos. Sempre a vontade do Pai é suprir seus filhos. Você não deve ter dúvida, não tenha dúvida. A vontade do Pai é suprir você. E suprir bem você. Quem diz amém, aleluia. Em todo o tempo, Lucas 11, 13, olha o que Jesus falou. Jesus falou, ora, se vós que sois maus, Jesus chamou os discípulos dele de maus. Por que Jesus chama os homens de maus? Porque nós, de fato, somos maus. Sem a graça de Deus, sem a presença do Espírito Santo, nós somos maus. Por que somos maus? Porque matamos, roubamos? Não, nem sempre. Somos maus porque fazemos coisas graves, coisas terríveis. Não, somos maus porque temos a natureza má, natureza pecaminosa, egoísta, né? Então, Jesus diz, vós que sois maus, sabei dar coisas boas, boas dádivas aos vossos filhos. Ora, se vós, o que Jesus está falando aqui? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Aí Jesus fala, dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ou seja, uma vez que o Espírito Santo é dado, uma vez que Deus dispensa o Espírito Santo, dá o Espírito Santo para quem crê em Jesus, Ele está dando tudo. Tudo está sendo dado. Então não tem nada que fica para trás. O Espírito Santo é tudo, Ele é Deus. Se Ele está na sua vida, significa que nada lhe faltará. Nada lhe faltará, nada lhe faltará. Tudo está com você. Você tem o Espírito Santo? Pergunta a pessoa do seu lado. Você tem o Espírito Santo? Se o Espírito Santo habita em você, o que é que você não tem? Tudo você tem. Tudo é seu. Tudo é seu. Vou revelar algo aqui que eu tenho constatado. Atenção. Vou revelar algo que eu tenho constatado na vida de muitos irmãos que aqui têm sido generosos em contribuir com seus dízimos e ofertas. Vou falar algo aqui. Muitos têm vindo aqui entregar seus dízimos e ofertas para o sustento da obra da igreja. E eu percebo, e fico muito feliz com isso, que eles aprenderam por revelação divina a semear na igreja, não com sentimento de escassez. Como é que é semear com sentimento de escassez? Com sentimento de pobreza? Ah, Deus, eu vou entregar uma moedinha, vou entregar R$1, porque eu sou pobre. Ah, Deus, eu vou entregar essa oferta aqui, porque eu não quero ficar mal, né, na fita, eu não quero ficar mal, né, no Instagram, não quero ficar mal, né, na tecnologia, sei lá onde. Hoje não se fala fita mais, né? Eu não quero ficar mal na imagem, né? Eu não quero ficar mal, né? Eu não quero ficar mal no entendimento, não quero ficar mal no conceito das pessoas da igreja, então eu vou entregar uma oferta aqui. Ou então, vou entregar uma oferta aqui, é pouquinha coisa, mas é o que eu posso e tal e tal. Então, quando você se coloca nessa posição de pobre, miserável, pessoa sem nada, você está semeando como alguém miserável. Você está semeando com sentimento de escassez, de pobreza. Não com sentimento de abundância e riqueza. Quando você semeia com sentimento de riqueza, você fala assim, Pai, o Senhor é meu Pai, eu sou teu filho, que é isso? Não, o Senhor quer que eu entregue quanto aqui hoje? Eu estou com R$100, o Senhor quer que eu entregue tudo? Tudo já é teu mesmo, mas eu quero só cumprir o teu propósito na minha vida, então o Senhor sabe que eu estou aqui para cumprir o teu propósito e eu estou para te ouvir, porque se eu tenho R$100 aqui no bolso e não tem mais nada na minha conta, mais nada em casa, e o Senhor fala entrega, eu vou lá e entrego, não significa que acabou não, significa que o Senhor pegou a semente, e significa que durante a semana eu vou ter uma colheita superabundante. Então assim semeia quem tem, né, a visão de abundância. Assim semeia quem tem um sentimento de riqueza. Agora, quem não tem um sentimento de riqueza, vai semear, às vezes, quase que forçado, se forçando, na verdade, né? Porque aqui nessa igreja ninguém força ninguém a contribuir, né? Mas, às vezes, você mesmo se força a contribuir. Como assim, apóstolo?
Quando você realmente acredita, crê que é Deus e não você mesmo ou outras pessoas que provê seus ganhos, suprimentos, sustento, sim, é Deus e não o homem que lhe prospera, tanto espiritual quanto materialmente, e que é Ele que é o seu sustentador, e Ele quer o seu desapego das coisas materiais deste mundo. Ele quer, juntamente com o desapego, a sua total e absoluta confiança nele, pois, de fato, é Ele que cuida de você. Então, você se torna um semeador generoso. Você se torna um semeador desprendido. Porque você descansa na certeza de que tudo virá de cima para você. Tudo. Você já está convicto e por isso você crê firmemente que Deus, sendo um Pai amoroso, bondoso, gracioso, Ele tem todo interesse de lhe prosperar. Quem crê que Deus, seu Pai, tem todo interesse de lhe prosperar? Diga amém, amém, aleluia, glória a Deus. Salmo 35, 27 confirma isso. Salmo 35, 27 confirma isso. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão e digam sempre, olha aqui, Deus está falando, vocês têm que se alegrar, né, em andar comigo na minha retidão, e digam sempre, falem sempre, glorificado seja o Senhor. Levante sua voz e diga, glorificado seja o Senhor, que se compraz, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Agora diga de novo, glorificado seja o Senhor, que tem prazer na minha prosperidade. Deus tem prazer, irmãos. Tem gente pensando assim, Deus quer a minha pobreza. Tem gente pregando isso por aí. Não, o Evangelho de Jesus é de pobreza. O Evangelho de Jesus é de renúncia de tudo. Se você quer um lugar no reino, tem que ser miserável mesmo, tem que andar pedindo, ou então andar sempre confiando que vai receber algo e nunca tendo nada. Não é assim, né? Não é bem assim. Então, Jesus requer, em alguns momentos ele requereu, né, dos discípulos dele que fossem sem nada de fato para pregar o Evangelho, mas era uma missão especial e era uma maneira também de treiná-los, né, a andar por fé. E era um tempo ainda onde ele não tinha morrido, né, pelos pecadores. Então, tudo era diferente naquele tempo ali, porque depois que ele morreu, tudo mudou e a palavra diz que ele dá o pão para todos que necessitam, ele dá a semente para o semeador, enfim, ele não deixa ninguém no aperto, não deixa ninguém passar necessidade e não é a vontade dele que ninguém fique na miséria. Algumas vezes eu já tive que viver na obra sem ter salário. Mas não significava que eu não tinha salário. Eu não tinha salário da igreja, não tinha salário de uma empresa, mas eu tinha um salário já determinado no céu, né? E Deus nunca deixou faltar nada e eu estava convicto e sempre estava recebendo ajuda aqui e ali, o Senhor provendo aqui e ali, nunca faltou nada, de formas sobrenaturais, eu vi a mão de Deus provendo tudo. Então, mas não significa que Deus quer que todas as pessoas que servem na obra vivam dessa maneira, né? Pode ser que Ele requeira isso em algum momento, né, de você. Então, irmãos, Deus deseja a nossa prosperidade. Como nós lemos aqui, Ele se compraz na nossa prosperidade, né? Se você, de fato, não crê dessa maneira, lembre que Jesus disse, seja conforme a tua fé. Quando aparece um irmão, né, me contestando na internet, você prega o evangelho da prosperidade, teologia da prosperidade, isso e aquilo. Eu digo, irmão, eu creio na prosperidade que Jesus falou, que Deus falou, que está escrito na Bíblia. Eu creio na prosperidade que vem, né, como bênção, né, que é a graça. Deus tem prazer, né, que os seus filhos tenham provisões. Eu creio nisso, me apego ao que Ele fala na palavra. Estou em fé e tenho sido provido e vou caminhar sim, crendo em prosperidade que vem dele, que vem da obra da cruz. Agora, se você não crê, se você crê que o Evangelho
é para quem é pobre, e você tem que ser pobre, o Evangelho é pobreza e tal. Se você crê assim, seja conforme a tua fé. Seja conforme a tua fé. Vamos brigar por isso, né? Eu creio, tenho sido suprido, e creio que todos que creem têm sido supridos. Quem diz amém, aleluia? Aleluia. Então, Deus quer nos suprir. É vontade dele que sejamos providos com todas as bênçãos, que prosperemos sim em todo o tempo. Alguns momentos é necessário, né, em algumas situações, que você renuncie sim. Em alguns momentos você precisa renunciar. Até mesmo quando você vai semear, às vezes você tem que renunciar. Como eu falei agora há pouco. Em alguns momentos Deus fala, não, vai lá, entrega o que você tem aí. Você vai entregar tudo, vai renunciar. Mas não significa que você está, de fato, abrindo mão de tudo. Significa que você está obedecendo, sendo sensível ao que Ele está falando e ciente de que Ele não vai ficar devendo você em nada e que tudo voltará multiplicado. Amém? Quem diz amém, aleluia, né? Sempre pense e declare: eu existo para cumprir bons propósitos. Diga em voz alta: eu existo para cumprir bons propósitos. Sim, Deus tem bons propósitos para a sua vida. Você precisa ter a mentalidade de que existe para cumprir bons propósitos. Então, não é ter riquezas simplesmente para viver a bel prazer, para ter uma vida maravilhosa e agradecer a Deus por isso e pronto. Não. Deus tem propósitos para a sua vida. Ele não quer que você fique agarrado às coisas dessa terra, de fato. Ele quer que você esteja agarrado aos seus propósitos. Ele quer que você viva melhor, coma melhor, tenha o melhor, desfrute o melhor, mas que você seja, como eu disse agora há pouco, né? Sempre superabundante em boa obra, que você sempre esteja a cumprir a sua vontade, que você saiba que existe para os propósitos dele. Você quer viver melhor? Quer comer o melhor? Quer sempre desfrutar o melhor? A palavra de Deus nos dá conta de que Abraão prosperou em dias de fome, Isaque prosperou em dias de escassez, Jacó e sua família foram providos ricamente em dias de fome e escassez. Por quê? Porque eles caminhavam e viviam para cumprir os santos propósitos de Deus para a vida deles. Ah, apóstolo, eu não tenho um chamado para ser pastor, eu não tenho um chamado para ser mestre ou obreiro de tempo integral na igreja. Será que eu preciso me preocupar em cumprir propósitos divinos? Ouça bem, de fato são poucos os filhos de Deus os quais ele tem chamado para o ofício ministerial, para um dos 5 ofícios ministeriais que Paulo fala em Efésios 4, 11 e 12. Vamos ler? Efésios 4, 11 e 12. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, olha só, não concedeu todos para apóstolos, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito, versículo 12, com vistas, com propósito ao aperfeiçoamento dos santos, ou seja, com vistas ao aparelhamento, a edificação, fortalecimento, né? Instruções dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Veja bem, irmãos, vamos colocar cada pessoa no seu lugar, né? Por que existem apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, profetas? Por que existem? A palavra diz que Deus levantou, que Deus deu à igreja esses ministérios. Observe que, nesse texto que lemos, a obra do ministério da igreja é edificar a igreja. A obra do ministério da igreja é edificar a igreja. Como assim? A obra sua, a obra que Deus pôs na sua mão, é edificar a igreja. Paulo fala no versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo. Então, a edificação do corpo é feita pelo corpo, é feita por vocês. A edificação da igreja não é feita por mim, não é feita pelos pastores, é feita por vocês. Nós, que estamos à frente da igreja, temos a incumbência de ensinar, de instruir,
de fortalecer a fé de vocês, abrir os olhos, né, ampliar a visão, oferecer ferramentas, instruções, né, motivações para vocês. E vocês é que vão gerar filhos para Deus, vocês é que vão evangelizar no dia a dia. Existem evangelistas na igreja? Sim, Deus traz pessoas com dom de evangelista, mas não é para fazer a obra da igreja. É para ser um modelo de evangelismo para a igreja. Um modelo. O evangelista nato, aquele que é levantado por Deus, ele mostra como se faz, como é que você se torna um evangelista no dia a dia. Não é que você vai fazer o que ele faz, da forma que ele faz, mas você vai ser estimulado, instruído e vai ser inspirado por ele para que você possa ter coragem, do seu jeito, do seu modo, de evangelizar e ganhar almas para Jesus. Então, olha, evangelizar sempre os perdidos, ganhar vidas, fazer os novos na fé se tornarem discípulos de Jesus, ensiná-los a andar na verdade, né, ensiná-los como andar em novidade de vida, fortalecer a fé deles e levá-los a se tornar também edificadores da igreja. Esse é o seu papel. Vou repetir o seu papel. O seu papel. Olhe para a pessoa do seu lado e fala: irmão, o seu chamado para a obra do ministério é edificar a igreja, ou seja, evangelizar sempre os perdidos, ganhar vidas, fazer os novos na fé, discípulos de Jesus, ensiná-los a andar em novidade de vida, orar por eles e fortalecê-los na fé. É obra da igreja. É obra da igreja. Apóstolo, eu pensei que era obra do Senhor aí. Eu pensei que era obra dos pastores. Por isso que eu estou descansando. Né? Enquanto vocês estão pregando, fazendo a obra, eu estou descansando. Está enganado. Leia direito. Efésios 4, 11 e 12. Vamos ler de novo? Efésios 4, 11. Paulo fala assim, ó. Ele, os irmãos estão atentos aí? Estão atentos aí? É isso. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Presta atenção. Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ok. Agora, para quê? 12. Com vistas, ou seja, com propósito, ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Os santos são membros da igreja. Quem é membro da igreja, diga amém. Você é o santo. Olha para a pessoa do seu lado e fala: você é o santo. Santo de Deus. Então, Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, mestres, evangelistas, para aperfeiçoar os santos, os membros da igreja, para que eles, os membros da igreja, desempenhem o seu serviço, para edificar o corpo de Cristo. Para edificar o corpo de Cristo. Para edificar o corpo de Cristo. Quem diz amém, aleluia? Então, você está entendendo o seu chamado? Diga amém. Apóstolo, eu não tenho tempo para isso. Meu irmão, olha para cá. Isso é desculpa esfarrapada. Porque Deus não está pedindo você para largar seu trabalho material. Tem nenhum lugar da Bíblia que fala assim: todo membro da igreja tem que largar seu trabalho material. Não. Deus está falando que você é enviado. Você é enviado dele. Você é um instrumento dele. Onde você estiver, tem um perdido ali, tem alguém perdido, evangeliza ele. Você ganhou o perdido, traz ele para a igreja. Vai edificando, vai ensinando a Bíblia para ele. Manda mensagem para ele. Ah, eu não sei elaborar uma mensagem. Vai lá no meu Instagram, tem mensagem todo dia lá. Pega um vídeo, manda para a pessoa. Ensina ele, lê a Bíblia com ele, ora por ele, motiva ele. Traz ele junto com você para os cultos. E assim você estará fazendo seu trabalho. Apóstolo, eu não sei fazer o trabalho. Então, aí você tem que aprender de fato com os pastores, com os líderes, com os mestres da igreja, com os apóstolos. É só você pedir instrução e você receberá a instrução. E Deus vai usar você poderosamente. Quem diz amém, aleluia? Então, os 5 ministérios existem para oferecer aos irmãos instruções, entendimento espiritual, ferramentas para que desincumbam a sua vocação no sentido de edificar a igreja, promovendo a multiplicação e o crescimento. Se você entender bem essa tarefa, se você entender bem essa tríplice missão e ministério dados por Deus a você, veja bem, com toda certeza, você vai ser bênção sempre. Você vai se alinhar com tudo que Deus quer para a sua vida. E assim, você não terá falta de nada. Nada.
As bênçãos de Deus vão fluir e vão se manifestar de forma abundante no seu dia a dia. Quando um crente enriquece, atenção, quando um crente enriquece sem a visão do propósito divino, sabe o que acontece? Ele não prospera, pois prosperar pode ser problema para ele. Um crente que não tem visão de propósito, prosperar pode ser problema para ele. Prosperar muito pode ser problema para ele. Sim, porque ele vai ficar voltado para as coisas que recebe, né? Deus vai supri-lo e ele vai ficar em função do que recebe, do que recebeu. Então, você tem que entender que Deus não quer que você ajunte tesouros na terra, mas que você ajunte tesouros do céu. Quando a Bíblia diz que Jesus se fez pobre para nos enriquecer, ele de fato se fez pobre para nos enriquecer. Estamos sendo enriquecidos dia a dia. E já recebemos muita riqueza que não se pode apalpar, que não se pode tocar e que são riquezas inestimáveis. Mas ele também quer nos dar coisas da terra. Agora, precisamos entender que essas coisas da terra não podem nos prender, não podem nos fisgar, não podem se tornar Deus na nossa vida. Porque se amarmos mais as coisas do que a Deus, se apegarmos mais às coisas da terra do que às coisas de Deus, então estaremos nos perdendo no sentido do propósito. Estaremos desviando dos propósitos de Deus. Então Deus não quer que você desvie dos propósitos dele. Terceiro, precisamos entender que o evangelho da graça não é o evangelho da prosperidade egocêntrica. O que é prosperidade egocêntrica? É você pensar o seguinte: olha, eu quero tudo de Deus para estabelecer o meu próprio reino. Eu quero tudo para estabelecer meu reino. Eu quero tudo para satisfazer minhas necessidades, meus interesses, meus sonhos, meus desejos. Então, isso é prosperidade egocêntrica. É você querer estabelecer seu próprio reino, querer viver em função dos seus próprios propósitos. Se você está de fato comprometido com o evangelho poderoso da graça de Jesus, com certeza sua fé nele vai produzir melhoras na sua vida. Quem crê no evangelho da graça recebe melhora na saúde, né, mais suprimento, mais prosperidade material, sem dúvida. O evangelho não nos mostra Jesus favorável à escassez, à pobreza e à miséria. Se ele fosse a favor da falta das coisas, ele não iria multiplicar pães e peixes. E veja bem que ele multiplicou pães e peixes com muita sobra, né? Com muita sobra. Isso mostra que ele não faz nada, né, com miserabilidade. Em que pese a igreja, lá no início, a igreja primitiva, tenha vivido no contexto de muita perseguição, onde os imperadores de Roma confiscavam seus bens, mesmo assim não havia falta de nada. A palavra diz que eles eram supridos em todas as coisas. Sem dúvida, o mais importante do evangelho da graça é que vivamos para manifestar Jesus e a sua justiça e redenção por onde quer que vamos, porque a sua justiça e redenção vem por meio da sua obra sacrificial. Com base nisso, eu e você precisamos ter em mente que existimos para servir ao Pai, como mensageiros da sua salvação. Olhe para a pessoa do seu lado e fala: eu e você existimos para ser mensageiros, servir a Deus como mensageiros da salvação, por onde quer que formos. Quem diz amém, aleluia? Estamos aqui neste mundo como instrumentos. Estamos aqui neste mundo como instrumentos para expandir o reino de Deus. Ele quer se servir das nossas mentes, dos nossos pés, das nossas mãos, das nossas bocas, para realizar seus propósitos, principalmente o propósito de alcançar os perdidos e redimi-los. Veja bem, por causa da maldição que resultou da desobediência de Adão, né, ele recebeu sentenças. E uma das sentenças, como eu falei aqui, foi experimentar fadiga e suor. Mas Jesus veio redimir isso, né? Jesus mudou essa situação e hoje nós não precisamos mais trabalhar, né, com fadiga e suando o tempo todo. Não,
Às vezes você sua por algum problema físico aí e tal, mas não é que você está condenado, né, a ficar suando, sofrendo. Não, Deus não quer isso para você, tá? E então nós temos que entender uma coisa importante, que nessa vida, até mesmo por andar em retidão, andar nos caminhos diferentes do mundo, né, nós somos perseguidos, enfrentamos reveses. A Bíblia fala que nós passamos por tribulações. Tribulação. O que é uma tribulação? Tribulação é resultado de alguma ação do inimigo, algumas ações do inimigo que tenta, né, colocar sobre nós algum tipo de maldição, ou tenta nos oprimir, nos deprimir. Ele tenta se impor, né, de maneira que nós fiquemos abatidos. Mas o segredo para não ficar abatido é sempre estar em comunhão, sempre estar firme na fé, com paciência, porque muitas vezes é necessário você esperar que as fusarcas do diabo terminem. Nem sempre você vai conseguir, com uma palavra de ordem, expulsar o inimigo, desfazer o que ele está fazendo de uma vez só. Não, nem sempre vai ser assim. Às vezes você vai ter que ter paciência de atravessar uma via onde vai ter problema, onde vai ter opressão, onde vai ter contra-ataque, mas você fica firme porque você sabe que o inimigo é derrotado e você sabe que ele não pode tocar em você e você sabe que tudo que ele faz contra você, se você age dentro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus com fé, você se sobressai e você sai do outro lado muitas vezes melhor. Então, Deus permite a tribulação, apóstolo? Sim, Deus permite a tribulação, para que a nossa fé seja robustecida e se torne inabalável, sempre persistente, ao ponto de recusar ceder ao maligno. E também Deus quer que fique testemunhado, fique claro para o inferno, para os demônios, para Satanás, e quem quer que seja, que se opõe a Deus, que nós estamos aqui na terra, representando o seu reino, e que nós não vamos ceder ao mal, e que nós não recuamos, nem mesmo quando Deus permite que passemos alguma tribulação. Nós ficamos firmes na fé, porque cremos que somos mais que vencedores, em todo momento. Então é uma maneira de testemunhar e o inimigo saber que ele não vai nos dominar de forma nenhuma, né? Então, devemos ter sempre em mente que quando o Espírito Santo não remove de imediato um revés que sobrevém à nossa vida, ele não nos abandona, ele nos dá a graça para que nós possamos suportar, como diz a Bíblia, né? Nos dá a graça para que passemos a tribulação firmes e não soframos danos. Por isso, em meio a toda tribulação, não se esqueça de declarar sempre: Pai, a tua graça me basta. A tua graça me basta. Levanta as mãos para o céu e diga: Pai, a tua graça me basta. A nossa vida cristã não é uma vida de ocupações com contra-ataques e represálias do diabo, mas sabemos que elas existem. Mas em todo tempo, a nossa ocupação e desfrute é de Jesus. Então, estamos ocupados com Jesus. Devemos estar ocupados com Jesus, mesmo diante da mais dura prova, da mais dura tribulação. Portanto, o nosso foco não deve estar no diabo ou naquilo que ele tenta impor sobre as nossas vidas para nos atribular, mas somente em Jesus e no Pai, enquanto somos ministrados pelo Espírito Santo. Finalmente, último ponto, antes de tomar a ceia, precisamos ter sempre o entendimento que a gratidão atrai maior graça. Precisamos ter o entendimento que a gratidão atrai maior graça. Veja bem, eu preguei aqui recentemente uma palavra sobre a importância da gratidão. E ressaltei que Deus quer que nós sejamos gratos e que não apenas estejamos gratos, né? Quem sabe você tem estado grato, mas se você está grato agora, não significa que vai estar grato daqui a pouco. Se você está grato agora por tudo de bom que tem acontecido, não significa que você vai estar grato amanhã quando passar alguma tribulação. Mas se você é grato, você não apenas está, mas você é grato,
qualquer que seja a situação, você vai levantar as mãos para o céu e dizer: obrigado, Pai, o Senhor está comigo. Obrigado, Pai, nada me falta. Obrigado, Pai, em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Obrigado, 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 obrigado. Então, você vai estar sempre agradecendo. A gratidão é uma forma de demonstrar que estamos cientes de que tudo que temos e tudo que recebemos vem de Deus. Nada vem do nosso esforço. Tudo vem do favor imerecido que temos em Cristo. Lá na velha aliança, quando Israel oferecia ao Senhor sacrifícios de bois, a palavra diz que eles ofereciam sacrifícios de bois. Cada boi que morria representava Jesus. Cada boi sacrificado apontava para a pessoa de Jesus. Você sabe qual era o primeiro propósito da festa dos tabernáculos? Na festa dos tabernáculos, o que era a festa dos tabernáculos? Deus orientou seu povo, através de Moisés, que celebrasse 7 festas por ano. 7 festividades. A última festa do ano era a festa dos tabernáculos. Por que tabernáculos ficava por último? Nada na Bíblia é sem propósito. Nada é por acaso. Porque Deus queria que Israel terminasse o ano com gratidão e começasse o novo ano com gratidão. Então aquela festa marcava, um tempo de agradecer a Deus por todas as colheitas. A festa também era chamada Festa das Colheitas, porque Deus queria que seu povo olhasse e visse as bênçãos naturais e agradecesse por todas, Então o primeiro propósito da festa dos tabernáculos era gratidão, agradecer por todas as bênçãos colhidas, todas as bênçãos que eles haviam recebido naturalmente, O segundo propósito era que os israelitas ficassem em tendas durante 7 dias da festa. Até hoje, os judeus ficam 7 dias numa tenda, na festa dos tabernáculos. Quem foi a Israel comigo nessa época e lembra disso? Quem lembra? Não sei se alguém... Robertinho lembra, Você viu lá no meio do deserto, muitos em cabanas, em tendas, celebrando a festa dos tabernáculos. Então, ficavam 7 dias em tendas para lembrar a libertação do Egito, lembrar aquele tempo que Deus os guardou na peregrinação do deserto. Então, a festa dos tabernáculos era uma festa de ação de graças. É interessante observar que em cada dia da festa, eles matavam bois, derramavam muito sangue durante a festa. Por que Deus queria que durante a festa da gratidão se derramasse muito sangue? Vou explicar isso para vocês. Veja bem, o sangue aponta para o sacrifício de Jesus. Cada animal morto na velha aliança era uma tipificação da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus. Então, cada bênção que vem às nossas vidas, que vem aos nossos entes queridos, é porque estamos cobertos pelo sangue do mais perfeito sacrifício. Então, naquela festa havia derramamento de sangue para que o povo sempre lembrasse do sacrifício, sempre lembrasse que o perdão de Deus vinha por causa do sangue derramado. E hoje, Deus quer que ao comer uma coisa boa, que ao desfrutar de algo bom, que ver a prosperidade em nossa casa e nossa família, ao ver coisas boas sendo feitas a nós, aos nossos, nós possamos olhar para a cruz, ver o sangue de Jesus caindo e dizer: oh Senhor, muito obrigado, porque tudo que eu tenho é por causa do sangue. É o sangue que nos cobre, é o sangue que nos beneficia, é o sangue que nos redime, é o sangue que nos dá vida, é o sangue que nos cura, é o sangue que nos prospera. Aleluia! Quando você estiver comendo coisa boa, estiver curtindo um lugar bonito, apreciando algo bom, vivendo um momento feliz, você deve agradecer a Jesus, agradecer ao Pai por tudo que Ele fez, pelo sacrifício perfeito, derramando seu sangue para prover vida eterna, prover plena redenção, tantas coisas boas e maravilhosas. Tudo vem da obra da cruz. Oh Pai bondoso, aleluia! Você poderia ficar de pé agora e começar um tempo de tabernáculos?